Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, esteja em cada coração. Estamos dando continuidade ao nosso projeto de estudo do Evangelho de São Mateus. É uma alegria poder estar com você. Convidamos para dar continuidade a essa reflexão, esse estudo, lembrando sempre que não temos a intenção de esgotar todas as possibilidades teológicas, tá? Mas a ideia e a proposta é proporcionar uma reflexão que nos ajude a fazer a nossa caminhada diária rumo ao reino dos céus, tá certo? Sou Paulo Martins, vamos estar juntos nessa jornada e a partir de agora, deste momento, damos continuidade ao nosso estudo, certo? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, que nos ajude a absorver, a abrir a inteligência, para que nós possamos entender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E pedimos ainda, inspirai-nos, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria, educadora da nossa fé, caminhante com os discípulos até Pentecostes, rogamos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos comentar um pouco do nosso itinerário. Já na aula passada, nós fizemos um caminho importante, que foi desde a introdução, a explicação sobre o evangelista Mateus, as notas introdutórias, e passamos um pouco naquela etapa pela infância de Jesus, indo até o capítulo 3, tá certo? Melhor, do 1 e do 2, e hoje vamos trabalhar o 3. Trabalhamos, então, esse contexto histórico e religioso do Evangelho, trabalhamos um pouco da genealogia de Jesus, lembrando que São Mateus escreve seu Evangelho para judeus advindos para o cristianismo, certo? Então, ele precisava mostrar ao judaísmo, a esses judeus, que Jesus, o Salvador, o prometido Messias, estava todo integrado nas profecias do Antigo Testamento. E, inclusive, dando um destaque que São Mateus é o que mais cita o Antigo Testamento, 93 citações, bem superior aos outros, certo? Marcos com 49, Lucas 80, São João 33, por quê? Para dar esse destaque. E lembrando ainda que era necessário destacar que Jesus fazia parte desta genealogia, dessa árvore genealógica que vem desde Abraão. Então, algo que especificamente em Mateus nós vimos que ele que faz essa construção da genealogia, logo no capítulo 1. E ele faz 3 blocos de 14 gerações. Para mostrar, isso é importante, que esse bloco de formação ele vai construindo as etapas pedagógicas da ação de Deus. Então, no primeiro bloco, que vai de Abraão até Davi, o rei Davi, é o primeiro bloco, onde a teocracia é Deus que se revelava ao profeta e ele destinava a profecia ao povo. Num segundo momento, que é o segundo período de Davi, até o exílio da Babilônia, onde foi devastado todos os impérios por conta do domínio babilônico. Então, esse período, o segundo período, foi marcado pela monarquia, tá certo? E um terceiro período, que é o período hierárquico,
porque uma vez que não havia reinado, havia um domínio aqui dos babilônios, então a única coisa que restava era o templo. Então, a centralidade da fé judaica estava em torno do templo, que vai do exílio de Babilônia até Jesus, tá certo? Então, isso é importante, esse bloco aqui, logo que aparece na genealogia. E outra ideia também importante, só para fazer uma retomada, era preciso então enfatizar que Jesus estava dentro dessa hierarquia. E a José, quando o anjo aparece, chama José, logo no versículo 20, né? 1:20, José, filho de Davi. Ao chamar José como filho de Davi, ele estende de José até a realeza davídica, tá certo? Portanto, essa herança, essa hierarquia acontece na pessoa de José como membro da casta de Davi, certo? Então, e detalhe importante, tá? Sempre lembrando que somente duas pessoas tiveram esse título de filho de Davi. Foi José, aqui no texto, capítulo 1, versículo 20, e depois Jesus, que vai ser chamado filho de Davi. Percebemos a grandeza dessa expressão aqui no texto bíblico, tá certo? Então, caminhamos por essas etapas, com esses destaques, e agora nós vamos adentrar a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos falar um pouco da Sermão da Montanha, também vamos concluir no Sermão da Montanha, mas começaremos lá em João Batista, Mateus 3 em diante, até o capítulo 5, de 1 a 12. Vamos fazer só esse recorte nas bem-aventuranças, tá certo? Então essa é a nossa caminhada por hoje. Pregação de João Batista, batismo e tentação de Jesus, as bem-aventuranças e ali as primeiras captações de discípulos de Jesus, tá certo? Vamos caminhar? Então vamos lá. Toma o seu texto bíblico e nós vamos a partir do capítulo 3. Já no início do capítulo 3, nós vemos lá: naqueles dias apresentou-se João Batista no deserto da Judéia. Então, João Batista, no ponto de partida, dá a impressão que é o nome conjugado, João Batista, como nós conhecemos hoje. O nome da pessoa é João Batista, mas na verdade essa expressão Batista aqui não deveria ser exatamente essa, deveria ser assim, João o Batista, que esse segundo nome na verdade caracteriza a missão do João. Ele vai ser o batizador, ele vai ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Assim como Jesus Cristo não é um nome composto. O Cristo é um adjetivo de Jesus, ou seja, designa a sua missão, que vai ser o Messias, o Salvador, o Cristo, aquele que salva. Portanto, é importante a gente designar aqui esse João, diferenciar essa expressão. João, o Batista, aquele que batiza, aquele que prepara o caminho do Senhor. Então, já nessa primeira ideia, ela é importante, e depois, logo a seguinte, versículo 2, convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. É uma outra expressão muito importante, porque quando fala o reino de Deus está próximo, para o judeu, o que ele pensa? Ele olhando para as profecias davídicas, que um novo rei ia ser dado. Portanto, na cabeça judaica, o novo rei ele viria como um exército, com a sua corte dominando e controlando o povo, os dominadores, né? Aqui no caso, esse ambiente romano. E, na verdade, o reino de Deus está próximo. João Batista está falando de que o próprio Cristo, ele por si é o reino de Deus. O reino de Deus não será um lugar fixo, construção exterior, o palácio, como na compreensão, na interpretação judaica que se esperava, tá? Porém, não é um lugar fixo. O próprio Jesus, a sua pessoa, a sua atividade, ele é o reino de Deus. Portanto, só lembrar também alguns textos quando ele falava para os discípulos: vão à minha frente, nas aldeias vizinhas, que eu estou indo logo atrás. Vão evangelizando. Então, para dizer o quê? O reino de Deus está próximo ao que eles pregavam. Na verdade, o próprio Cristo, que é o reino de Deus, estava chegando. Eles iam à frente, fazendo o mesmo papel de João Batista, com outro contexto, claro, mas preparando o caminho, preparando, dizendo: olha, ele está chegando, olha, ele está vindo aqui, ele vai visitar vocês. Então, o povo já ficava numa expectativa, tá certo? Então, e para entrar nesse reino,
João Batista vai dizer: convertei-vos. E é interessante, alguns autores apontam justamente para essa realidade. Se não fosse João Batista preparando o caminho de Jesus, Jesus ia ter problema em manifestar a sua missão. Como eu disse, quando os discípulos vão à frente de Jesus, dizem: olha, nós estamos vindo aqui na frente, então nós somos discípulos do Mestre, ele está vindo aí atrás, ele vai chegar. Então o povo ficava toda uma expectativa. Essa expectativa, ela foi fundamental em João Batista, porque ele conclamava o povo à conversão, à mudança de vida, a que se arrependesse, porque o reino de Deus estaria se manifestando. Portanto, esse ambiente que foi dando uma efervescência em toda a Judéia, é uma expectativa. Nossa, o Messias está vindo. Olha, o João Batista está pregando. Olha, vamos nos preparar. E muitos acorriam a Jesus para serem batizados. Porém, é importante lembrar que esse batismo trazido por João Batista, esse batismo, ele tem uma característica própria. Por exemplo, no versículo 3 vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto. Importante lembrar também que a palavra clama, o clamor, é um grito. Então ele está dizendo o quê? O clamor, há um grito no deserto, alguém está gritando. Gritando para quem? Então o clamor tem três características, três modos importantes de entendê-los. Primeiro, só se grita para quem está longe, não é verdade? Você chama alguém ao longe. Ô fulano, ô José, porque ele está longe, ele precisa ouvir. O segundo aspecto do clamor é quando se está surdo. Uma pessoa já com uma certa deficiência, nós vemos nos nossos idosozinhos, né? Quando há certa deficiência, você vai falar para ele, você precisa falar ao lado dele, mas falar alto. Por quê? Para que ele entenda, né? Então, esse clamor está ligado a isso. Há também o clamor quando a pessoa indignada, ela não quer ouvir. Também tem isso. Às vezes você está falando, a pessoa não quer ouvir. Então, o clamor, quando o João Batista, quando é citado no versículo 13, essa é a voz que clama no deserto, ele clama tanto para quem está longe, ele clama para quem está surdo, tem uma certa surdez, e ele clama também para aquele que se sente indignado e não quer ouvir, como é o caso aqui que ele vai dizer aos fariseus, logo no versículo 7. Quem vos ensinou a fugir da ira divina? Porque essa crítica que ele está fazendo aqui aos fariseus? Primeiro é bom lembrar que os fariseus eram um grupo destacado dentre no judaísmo, duas frentes importantes no judaísmo são os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram é o que entendiam, era o guardião da lei, eles entendiam a Sagrada Escritura, eles destrinchavam, interpretavam, eles tinham a autoridade de interpretar e ensinar, certo? Então, só que eles eram muito presos às tradições antigas, criavam tradições. Jesus vai fazer essa crítica para eles, que em vez de manter a lei, eles criavam tradições paralelas à lei. Enfim, Cristo os caracteriza como hipócritas, porque na frente do povo eles se aparentam uma coisa e por trás eles têm as suas politicazinhas internas, tá certo? E o outro grupo, saduceus, é um partido racionalista religioso, mas que negava a existência de uma vida futura, ou seja, eles negavam a ressurreição. Eles vão ter problema depois com Jesus, inclusive com Paulo, no tribunal, ele vai citar essa questão. Eles eram politicamente poderosos, incluindo entre eles a aristocracia sacerdotal, eles controlavam quem vai ser, quem não vai ser, eles controlavam. E João compreendeu que a vida deles não passava de uma exibição, não havendo uma mudança espiritual. Portanto, eles vinham para ter uma aparência, mas na verdade eles não se convertiam. Então a crítica de João é pesada. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Por isso, ele tem João Batista, ele é chamado como novo Elias, por causa da ênfase, da firmeza do anúncio, tá certo? E no versículo 8 ele vai dizer assim para eles: produzir frutos que mostrem conversão. Produzir fruto que mostre conversão. Esse fruto, esse singular, aqui no versículo 8, ele vai fazer essa referência ao comportamento. O fruto que precisa de conversão é comportamento, é atitude real, né?
Não é ficar preso à piedade, aquela coisa, nossa, olha só como eles são piedosos. É comportamento real. Então, essa crítica de João Batista para com esse grupo, ela é muito pesada, porque eles só vivem de aparência, não tem fruto, não demonstra frutos de conversão. E a conversão vai ser a chave de leitura para entender a vinda do Messias. Né? Inclusive, no versículo 11 e 12, João Batista vai dizer: eu batizo vocês com água para a conversão, mas ele que virá batizará vocês com o Espírito Santo. Então, é importante entender também aqui essa expressão, né? Porque, e João, inclusive, quando Jesus aparece para ser batizado, ele não quer, ele se recusa, não, eu que tenho que te batizar, não você que tem que me batizar. Ou melhor, não sou eu que tenho que te batizar, é você que precisa me batizar. Jesus, cumpra-se, João, vamos cumprir o que está prescrito. Mas, do fundo, o que Jesus queria mostrar para João? Que, na verdade, ele é santificado, ele não precisava de conversão. Mas um aspecto interessante destacado na Catena Áurea, Tomás de Aquino, né, é um dos livros que nós estamos usando como fonte de estudo importante para nós, como fonte dos nossos, da patrística, Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino cita diversos padres da patrística referentes a determinados conteúdos aqui que nós estamos trabalhando. Esse é um deles. E aqui, São Tomás de Aquino vai dizer: João não batiza no Espírito, mas na água. Ele não podia perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados é somente Deus. Jesus, em determinado momento, é questionado. Quando ele diz para o paralítico: olha, teus pecados são perdoados. O pessoal se assusta, como, peraí, quem tem poder de perdoar pecado é Deus. Então Jesus se manifesta como Deus. Mas João Batista, ele não tinha essa autoridade de perdoar pecados, porque ele não é Deus, ele não pode perdoar. Mas ele movia, o batismo de João é um batismo que move ao arrependimento, à conversão, a se preparar para aquele que pode perdoar pecados. Tá certo? Então, aqui é citado. João lava os corpos com água, mas não lava a alma com perdão. Olha que interessante. Por quê? Porque o batismo de João é um batismo de conversão. Ele prepara, ele pode lavar o corpo, mas não lava a alma. Porque o lavar a alma implica em perdoar pecados. Parece claro que o batismo do Espírito Santo se refere a Cristo salvando os fiéis e perdoando seus pecados, pois só Deus pode perdoar pecados. Por isso que João vai dizer: é Ele que vos batizará no Espírito Santo. É pela força do Espírito Santo que os pecados serão perdoados. Tá certo? Interessante esse aspecto. Então, agora partimos para o batismo de Jesus, no capítulo 3, versículos de 13 em diante. Jesus é batizado. Ele vem para ser batizado. Por isso que esse encontro de Jesus com João, quando ele percebe que era preciso banhar-se naquelas águas. E Santo Agostinho vai dizer: desde o momento em que Cristo desce às águas, a água passa a limpar os pecados de todos. Então, o que Santo Agostinho quis dizer aqui? Jesus não precisava do arrependimento. O batismo na água é um batismo de lavar, purificar. Mas é interessante, Santo Agostinho diz, que Jesus, ao entrar na água, ele purifica a água. Por isso que o batismo cristão, que perdoa pecados, é o batismo de uma água purificada. O sacerdote, ao preparar a água do batismo, ele antes abençoa a água do batismo. Ou seja, aquela água, na força do Espírito Santo, está purificada porque Cristo entrou também naquela água. E uma vez entrado na água, ele torna a água limpa. Santo Agostinho trazendo essa reflexão interessante. E outro versículo interessante é 16: eis que o céu se abriu e desceu sobre ele como que uma pomba. Aqui a abordagem descer como uma pomba te lembra alguma coisa do Gênesis? Isso mesmo. Quando, após o dilúvio, né, Noé não sabia como que estava a situação sobre a terra, ele solta uma pomba. Uma vez, duas vezes, né? Numa terceira vez, a pomba volta com um raminho de oliveira no bico. O que isso quer dizer? Que a terra já estava produtiva. Qual é a referência que Mateus faz aqui? A pomba nos remete para Gênesis 8:11, quando uma pomba aparece após o dilúvio carregando um ramo de oliveira. Com efeito,
Agora, a pomba aparece mostrando-nos nosso libertador. Ela evoca a criação que se efetua no batismo de Jesus. Então, veja bem, assim como o batismo é bom, o dilúvio, é bom lembrar que as chamadas figuras tipo na teologia, o dilúvio representa o batismo, porque toda a terra foi mergulhada na água, batismo. Assim como a passagem pelo Mar Vermelho também prefigura batismo. Por quê? Porque toda a nova geração foi passada, batizada pelas águas do Mar Vermelho. Então, essa referência é importante aqui na questão dessa etapa. Jesus passa a ser, nele, a nova criação. Olha que interessante que Mateus faz essa ponte. Assim como a nova criação pelo dilúvio se manifestou, agora pelo batismo, a nova água, a nova manifestação, a ação do Espírito Santo pela pomba sobre ele, também mostra a nova criação. E o versículo 17, então, após o batismo de Jesus, é como que numa nuvem uma voz se destaca. Este é meu filho muito amado. Versículo 17. Acompanhe aí, por favor. Então, nós vamos perceber que a voz do Pai confirmando, legitimando a missão do Filho. Este é meu filho muito amado. E é importante perceber que aqui está abrindo o ministério de Jesus. Após o batismo, abre o ministério de Jesus. Tudo começa a acontecer, a pregação, os primeiros discípulos, após o batismo. Porque o batismo de Jesus abre a missão de Jesus, a atuação, a ação de Jesus. E então, pela, pelo batismo, por essa ação do Espírito, a voz do Pai. Esse é meu filho amado. E é interessante perceber que essa mesma voz vai aparecer lá no finalzinho, antes de Jesus ser crucificado, ele está no Monte Tabor, na Transfiguração. E ali na Transfiguração, momentos que antecedem a crucifixão, o Pai também se manifesta. Este é meu filho muito amado. Interessante que nós vamos entender que Mateus faz um recorte, é como uma moldura de um quadro, aqui e aqui, a moldura de um quadro. Para abrir o ministério, a missão de Jesus, o Pai se revela, se manifesta, confirmando, e aqui para concluir a missão de Jesus, o Pai também se manifesta. Este é meu filho muito amado, esse que cumpriu a missão. Então veja bem como é que essa moldura ela é importante para entendermos o início da missão e o termo da missão que culmina com a cruz do Senhor. Tá certo? A crucifixão. Então, esse texto, versículo 17. Vamos entrar um pouquinho mais na tentação de Jesus no deserto. Aqui está um outro ponto relevante para entendermos. Se Jesus, pelo batismo, ele se torna a nova criação, o deserto vai ser importante, porque ao ser conduzido ao deserto, porque foi no deserto que o povo foi tentado. Vê toda a caminhada do Êxodo, ali o povo foi tentado. De que forma? Muitas das vezes Moisés teve muitos problemas, porque eles diziam para Moisés: olha, lá no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos água, embora estivéssemos escravos, mas nós tínhamos tudo lá. Aqui no deserto não tem nada. E vai Moisés reclamar: Senhor, olha, o povo está reclamando e tal. Aí bate na pedra, Moisés, a água flui. Aí eles ficam se fartam. Daqui a pouco, ô Moisés, agora está faltando comida, nós não temos comida. Ah, lá no Egito, sempre lembrando do Egito. Né? E essa caminhada pelo deserto, é o povo que murmura, o Israel que murmura. Precisou passar 40 anos no deserto. Né? Só fazendo uma parte, o número 40 na Bíblia, ela tem um significado, que não é tanto matemático, o número 40. 20 mais 20, 40. Ele tem um significado importante. Assim como também 12, as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Então, essa interpretação não é o 12 que é importante, é o que significa. Tá? Não é o número que é importante, é o que significa. A escolha, a seleção, 12 tribos, os 12 apóstolos.
Por exemplo, o número 3 significa trindade. O número 7 significa perfeição, plenitude. Por exemplo, quantos dias Deus fez tudo, criou tudo? 7 dias. 6 dias e um sétimo descansou. Então, o número 7 é um número sagrado. Né? O número 7 é importante. E o número 6, o que significa? Quem que Deus criou no sexto dia? O homem. Então, o homem significa a fragilidade, a imperfeição. O gênero humano é imperfeito, é frágil. Né? Alguém pode perguntar para você, nossa, e o que significa o número 666? Então, como eu disse, não é apenas uma questão matemática. 666 significa 3 vezes o imperfeito. Se 6 é imperfeito, 3 vezes imperfeito significa a plenitude da imperfeição. A quem é designado esse título? A Satanás, ao demônio. 666. Então, não é falar de números em si, mas é falar do seu significado. Está dando para entender? Então, o número 40, aqui, voltando ao deserto, Jesus passa quantos dias no deserto? 40 dias e 40 noites. Significa o quê? Jesus se torna, então, um novo Israel. Se o primeiro Israel, tentado, sucumbido pelo meio do caminho, murmurava, reclamava, Jesus torna-se o novo Israel. Ele está no deserto, sem murmurar, obediente, fiel a Deus. Está dando para acompanhar essa etapa pedagógica? Então vamos lá. Jesus, primeiro, passa pela água. Ele renova nele toda a criação. Jesus passa pelo deserto. Ele assume para si o novo Israel de Deus. O novo Israel fiel. Legal. Esse povo que foi tentado, que sucumbiu, ele passa agora a ser em Jesus um novo Israel, tá bom? Jesus se torna então esse novo Israel. Logo depois, no versículo 2 do capítulo 4, vai dizer, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Então, como eu disse, essa questão dos números. Por que quaresma? Nós estamos quaresma. É o período quaresmal. É um período do quê? De silêncio, deserto, aridez, exercício, penitência. Por isso que nos lembra, nos remete para o deserto. É o período do exercício espiritual. As coisas acontecem no deserto. As dores, o sofrimento, as angústias. Nós vivemos o nosso deserto em outro aspecto. É uma enfermidade, é uma questão financeira, é um problema familiar. Nós vivemos o nosso deserto. O que não pode é ficar no deserto. Porque Jesus é a vida. Ele é o novo Israel. Tá certo? Versículo 3 vai dizer: o tentador aproximou-se. Aqui, Mateus mostra que Jesus venceu uma outra etapa importantíssima da história na história da salvação. Lá no Gênesis, o inimigo tentou o primeiro homem por 3 aspectos. Aqui, quem nos traz essa referência é a própria Catena Áurea. Vou ver aqui, São Gregório Magno que faz essa reflexão. Ele diz assim como o homem primitivo, os pais primitivos, pecaram pela gula quando o inimigo antigo aproximou-se dele e diz que insistisse para que ele comesse do fruto proibido. Come, é importante, é saboroso. Então, o primeiro aspecto da gula o homem. É interessante também poder lembrar que, assim como esses aspectos que apareceram na tentação primitiva e na sedução, o ser humano, o gênero humano também cai. Então, só lembrando. Então, primeiro, a primeira tentação, a gula, é comer do fruto proibido. A segunda tentação, vanglória, quando vai dizer para os pais primitivos, vocês serão como deuses, vocês serão importantes, vocês serão reconhecidos. Vanglória, tá? E o terceiro aspecto, ele vai dizer que é a chamada avareza, ganância. Avareza, ganância. A ganância está ligada à avareza, porque o avarento, aquele que acumula bens, ele é ganancioso. Então ele vai dizer
que os nossos pais pecaram pela avareza, ganância, quando ele vai dizer que vós conhecereis o bem e o mal. Vós conhecereis o bem e o mal. Então, opa, então eu vou ser importante, eu vou ter domínio sobre o bem e o mal. Então, veja bem, gula, vanglória e avareza. Esse inimigo volta agora em Jesus no deserto. Ele vai tentar seduzir Jesus pelos mesmos aspectos dos nossos pais. Quando o demônio ele aproxima de Jesus e diz a essas pedras que se tornem pães. Se lá era o fruto, aqui são os pães. Né? Ou seja, acompanha aí então. Diz a essas pedras que se tornem pães. Jesus vai responder: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Olha como que o inimigo usa daquilo que vamos dizer assim, ele tem autoridade para fazer isso, mas o vento ele vai dizer não, não, não vive o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. A segunda tentação, vanglória. Se és filho de Deus, se és, olha o questionamento. Se és, prova que você é, lança-te daqui. Ou seja, essa vanglória de se reconhecer todo-poderoso, se você é isso mesmo, lança-te daqui e tal. Jesus vai dizer para ele: não porás à prova o Senhor teu Deus. Ou seja, não vamos tentar a Deus. Então, é uma das seduções. Né? E a terceira, avareza, ganância. O demônio leva ele a um alto monte, né? E vai dizer, está lá no versículo 8, mostra todas as riquezas da terra, todo mundo, e vai dizer: eu te darei tudo isso se você prostrar diante de mim e me adorar. Olha que interessante. Mas Jesus vai falar para ele: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Adoração somente a Deus. Por quê? Porque o homem primitivo, ele caiu na inclinação da grandeza, da ganância. Os homens hoje também não vivem nessa tentação? Isso é para a gente fazer uma reflexão nossa. Gula, vanglória, avareza, ganância. Tá? E diante, o diabo queria que ele se dobrasse para reconhecer o senhorio dele. E como que o maligno hoje tem sido o Senhor? Quando as pessoas se inclinam em adoração a Ele. A inclinação do poder em si, do dinheiro, do culto a si mesmo. Né? Quantas pessoas voltam-se para si mesmo? Eu, um culto a si mesmo, que não é o culto destinado a Deus. Né? Então, o inimigo do gênero humano ele foi vencido não somente pelo divino em Jesus, mas ele foi vencido pelo homem em Jesus. Isso é importantíssimo. Por quê? Assim como o homem em Jesus venceu as três categorias das tentações primitivas, agora Jesus vence a gula, ou seja, os pecados, as tendências do ventre, da vanglória e da ganância, do poder. Jesus vence. O homem Jesus vence. Para mostrar que nós, gênero humano, também podemos vencer, porque Jesus venceu. O homem Jesus. Não foi o divino que venceu. Se o divino fosse somente ele ter vencido, nós não teríamos como superar as nossas fraquezas. Mas a ênfase está no homem Jesus venceu. E venceu Satanás. Tanto o divino em Jesus, como o homem em Jesus venceu Satanás. Isso é muito importante. Tá certo? São Gregório mesmo que está falando sobre isso, né? Sobre essa questão. Não só de pão vivo, mas de toda a palavra. A palavra sustenta o fiel. Tá certo? Bom, partindo um pouco agora, entrando no bloco das bem-aventuranças, nós vamos entrar aí na vocação dos primeiros discípulos. Né? E é importante lembrar que no judaísmo, os mestres rabinos, que eram os mestres da lei, os pais judeus pagavam, igual uma escola particular, os pais pagavam
para que o pai, para que o rabino desse aula para o seu filho, tá certo? Ele desse aula. E ali o filho ia estudar com o tal rabino. É, e ele aprendia. Então, o discípulo que escolhia o mestre. Assim como hoje, você escolhe a escola do seu filho. O discípulo que escolhia o mestre. Mas na escola de Jesus não foi assim. Ao contrário, era o mestre que escolhia o discípulo. Por isso que ele vai aparecer no versículo 19. Ele está lá à beira do mar da Galileia e vê ali André, Pedro, e vai dizer: venham, me sigam. E não é um convite, é uma ordem. Vinde em meu seguimento. Então, aqui, um aspecto interessante do o ensino da missão de Jesus, do discipulado de Jesus. É ele que escolhe o discípulo, não é o discípulo que escolhe, certo? E nesse vem, segue-me, eles atenderam com obediência imediata, deixaram tudo e foram seguir Jesus, pela autoridade, certo? Interessante aqui nesse aspecto, nessa abordagem. E agora vamos adentrar o Sermão da Montanha. Quero só fazer um lembrete que foi importante para nós, que quando a gente olha e, via de regra, nos é apresentado o Sermão da Montanha, o contexto cultural nos é apresentado como realidades cotidianas, né? Por exemplo, o texto, né? Felizes os pobres de espírito. Então, a gente só se remete diretamente para os pobres. Então, Jesus vai fazer uma pequena mudança aqui, tá certo? Ele vai fazer, inclusive a patrística, aqui dentro desse contexto da Catena Áurea, Tomás de Aquino vai extrair da patrística diversos elementos importantes para o nosso aprendizado. Primeiro é bom lembrar que Jesus subiu a montanha, versículo 1. Subir a montanha é outro aspecto importantíssimo em Mateus. Por quê? Porque Moisés subiu a montanha para quê? Para receber a lei, o decálogo, a lei, os 10 mandamentos, certo? Jesus sobe a montanha. Isso quer dizer o quê? Jesus, o novo Moisés. Olha que interessante. Primeiro, Jesus, em Mateus, ele passa pelas águas do batismo e purifica as águas, tornando uma nova criação. Segundo, ao ser batizado, ele passa pelo deserto. Ele resgata o novo Israel. Israel antigo, murmurador, reclamão, ficou no deserto. O novo Israel em Jesus. Agora, Mateus dá uma ênfase à questão da lei. Jesus sobe uma montanha. Subir a montanha na Bíblia sempre vai ser o lugar do encontro com Deus. Sempre. Todos os aspectos. Subiu a montanha é lugar do encontro com Deus. Aqui, Mateus dá esse destaque. Jesus sobe uma montanha. E ali ele começa, ele senta-se como o mestre faz para ensinar. Ou seja, aqui nasce as novas, não menosprezando o decálogo. Jesus vai falar que ele não vai, nem um tio da letra, ele vai levá-lo a aprimorar. Nós vamos ver isso para frente nos próximos estudos. Mas ele apresenta um novo caminho, uma nova regra moral para os seus discípulos, certo? Um novo parâmetro de moral, de disciplina para os seus discípulos. Então, por isso sobe a montanha, o novo Moisés. E já no versículo 3, felizes os pobres em espírito. Como eu disse, às vezes nossa compreensão cultural, às vezes pelas circunstâncias que aprendemos, focamos a bem-aventurança para as coisas mais, vamos dizer assim, de fragilidades humanas, no sentido de ausência de necessidades ou de situações de carência humana, como fome, como sede, como alguma situação física, natural, humana, que também é abordado. Mas o aspecto primeiro das bem-aventuranças, como eu disse, Jesus está formando um novo Israel. Então ele está educando o novo Israel por uma nova ótica. Essa ótica são as bem-aventuranças.
Isso agora é São João Crisóstomo, tá? Isto para manifestar assim os que são pobres, são os que sempre mendigam o auxílio de Deus. Na ótica de São João Crisóstomo, quem são os pobres de espírito? São aqueles que estão sempre diante de Deus pedindo: Senhor, tem piedade. Senhor, eu estou precisando de ti. Aqueles que mendigam. E quando falei mendigo, é bom lembrar de São Francisco de Assis, né? Ele é o mendigo de Deus. Ele está sempre diante do Senhor como nada. Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada. Olha que importante. Então, São João Crisóstomo vai mostrar que quem é o pobre? Aquele que mendiga o auxílio de Deus. Segundo, versículo 4. Felizes os que choram. Olha que interessante agora, Santo Hilário de Poitiers, que vai nos dizer: choram não os que entristecem pela orfandade, ou pelas afrontas externas, ou pelos danos materiais, eu perdi isso, perdi aquilo. Não é por isso. E sim choram pelos pecados passados. Olha que importante. Esses choram, felizes os que choram, não é porque perdeu alguma coisa, aqueles que choram pelos seus pecados. A nossa geração não aprendeu a chorar pelos pecados. Arrependimento, esse aspecto da confissão que é fundamental. Eu só consigo mudar, ter um propósito, que é a conclusão da confissão, é um propósito, me emendar, se não houver arrependimento. Se não houver declaração dos meus pecados, preciso declarar conscientemente para receber a absolvição. E depois tem o reparo. Eu preciso reparar esse dano. E o choro, as lágrimas, é o reconhecimento da reparação. Precisamos aprender a reparar. Olha que é importante Santo Hilário de Poitiers trazendo para nós esse aspecto nas bem-aventuranças. Versículo 5. Felizes os mansos, porque eles possuirão a terra como herança. Depois de chorar pelos pecados, agora São Jerônimo dizendo, depois de chorar pelos pecados, começa a ter uma fome e uma sede de justiça. Um enfermo que padece muito, ele não tem fome, não é verdade? Ele faz essa comparação. O enfermo na cama não tem fome, ele não tem, aquilo ali é mínimo. Mas aquele que chorou seus pecados, foi curado da sua enfermidade, que é o pecado, ele começa a ter fome, ele começa a ter sede. É o corpo espiritual reagindo ao medicamento, à cura, né? O remédio. E ele começa a ter fome e sede. Mas não nos é suficiente querer a justiça se não temos fome das obras de justiça. É importante lembrar que a palavra justiça aqui não está falando apenas de uma justiça humana, mas a justiça de Deus, de dar a Deus que lhe é devido, a adoração, o culto, o respeito, a honra. Essa é a verdadeira justiça, que desdobra numa justiça humana. Se eu não sou fiel à justiça de Deus, como não vou ser fiel às coisas humanas mínimas, terrenas, como estamos instalados nesta terra? Tá? Então, São Jerônimo chamando essa atenção. No versículo 7, felizes os misericordiosos que alcançarão misericórdia. A justiça e a misericórdia estão unidas, que uma deve ser temperada pela outra. Por quê? A justiça sem misericórdia é crueldade. E a misericórdia sem justiça é relaxamento. Olha que interessante. A justiça sem misericórdia é crueldade. Ou seja, a pessoa. Porque eu vou agir como uma justiça humana. Ah, fulano fez isso para mim. Ah, ela fez? Então vou fazer para ela, ou então vai ser julgado com essa sentença. E óbvio, a justiça humana está sujeito à habilidade dos advogados. Com a justiça humana, que muitas vezes, infelizmente, prende o justo e solta o injusto, por conta de uso dos mecanismos da justiça humana. Sabemos disso. E aqui ele vai dizer que é importante estar voltado à justiça sem misericórdia e crueldade.
a misericórdia sem justiça, você fica passando a mão da pessoa, não, coitadinho, deixa ele, é assim mesmo. Não, tem que ser justo. Opa, tem que mudar, meu irmão, tem que mudar. Ah, não é assim que se comporta, não é assim que faz. A justiça tem que ser acompanhada de misericórdia, senão é relaxamento, tá certo? Versículo 8: felizes os puros de coração. Agora, Santo Agostinho falando de novo. São tolos aqueles que desejam ver a Deus com os olhos externos, quando só se pode ver com o coração. Buscai-o com simplicidade de coração. Sabedoria 1, versículo 1. Buscai o Senhor com simplicidade. Coração simples é o mesmo que um coração puro, diz Santo Agostinho. Um coração puro. E aí está todos os aspectos da pureza. Quantas vezes somos contaminados por tendências e redes sociais e informações contra a igreja, fora do ensino da igreja, que vai como que amargando a vida da fé. Precisamos estar muito atento. Isso aí torna o coração impuro. O que vemos, o que ouvimos e, como consequência, aquilo que falamos e torna o coração impuro. Jesus vai falar em outro texto, o que torna o homem impuro não é o que entra, é o que sai, é o nosso comportamento, é o sujeito de falar. Mas é importante lembrar que a forma como buscamos a informação, ela pode sujar o nosso coração. Aí não estou falando só da sexualidade, da afetividade, como toda e qualquer forma de captação de dados para o nosso interior. Pode sujar o nosso coração. Né? Não sabeis, sois o templo onde habita Deus? Então, esse aspecto é importante, Santo Agostinho destacando. Versículo 9: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos se chamam os bem-aventurados, porque primeiro têm a paz em seu coração e em seguida buscam convencer a importância dos irmãos em conflito. Porque a paz não é sinônimo de covardia, assim como a mansidão, uma pessoa mansa. Não é um covarde, mas é aquele que evita o conflito e quer buscar a solução. Nós temos que ser promotores da paz. De que te valerá, agora São Jerônimo dizendo, de que te valerá que os outros estejam em paz se a tua alma está em guerra com todos os vícios? Está falando da paz interior. Se não houver uma paz interior no nosso confronto de guerras contra os vícios, as situações pecaminosas, que é uma guerra constante, se nós não tivermos essa paz, como é que nós vamos promover a paz externa? Se a paz não começa no meu coração. Então, está dando para perceber que essa ótica das bem-aventuranças na patrística começa de dentro para fora. Para o meu agir e a transformação do meu espaço de uma vez. E aquilo que voltamos ao João Batista. Convertei-vos, mudança de vida. Por quê? Se eu me converto num exercício de conversão e de mudança, o meu entorno se converte também. E não ao contrário, eu preciso de uma ação externa. Todo mundo tem que estar em paz, todo mundo tem que estar bem, tranquilo, todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro, o seu salário, o seu carro para todo mundo estar bem. Não, essa é uma ideia falsa de paz. Porque a paz tem que brotar de dentro para fora, da minha experiência de fé e conversão. As bem-aventuranças que nós estamos repetindo, que parte aqui da patrística, está nos ensinando uma mudança de dentro para fora, ok? Então, é preciso superar, vencer esses vícios para promover essa paz. Porque senão fica inquieto. Versículo 10: felizes os que sofrem perseguição. Uma vez estabelecida e firmada a paz, aquele que há de sofrer qualquer classe de perseguição exterior, seja como vier exteriormente atribulado, aumentará a glória de Deus. Santo Agostinho aqui, tá? E é importante a gente perceber que a perseguição externa, ela perseguir o Senhor, perseguir o Mestre, vai perseguir a gente. Mas ela não pode tirar a nossa paz. Ela não pode tirar a nossa espiritualidade. Tá certo? A nossa coragem de enfrentamento. Daí a importância do exercício das virtudes, do exercício. É como uma academia. Nós precisamos treinar, buscar nessas bem-aventuranças o exercício continuado, para sermos resistentes quando a ação externa vier sobre nós das formas mais diversas.
e nós enfrentarmos com paciência, com calma, com tranquilidade. Versículos 11 e 12. Felizes de vós quando vos insultarem, né? Versículo 12. Vou tomar aqui para nós concluirmos esse aspecto deste bloco. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois deste modo também perseguiram os profetas antes de vós. Assim também perseguiram. Então, firmeza, coragem, constância. Então, esse aspecto dessa abordagem, desse ensino, nós vamos concluindo por aqui até o versículo 12. E esse tema, esse bloco, nos ensina os elementos de identidade de fé. Se no primeiro bloco nós tivemos a apresentação do Senhor como o sinal da nossa fé, aqui agora nós temos a identidade. As bem-aventuranças se tornam a identidade nossa de cristãos. Então, só fazendo uma retomada. Jesus, ao passar pelo batismo, ele purifica a água e torna a nova criação. Jesus, ao adentrar o deserto, ele vence o que os israelitas se perderam no passado, ele, murmurando, ele é o novo Israel. O demônio, ao tentar Jesus, tenta com as mesmas tentações primitivas e Jesus vence a tentação primitiva. E, por fim, Jesus, o novo Moisés, aquele que agora sobe a montanha e agora apresenta a nova normativa de regra para os bens de valores, as novas referências morais. Certo? Peçamos ao Espírito Santo, mais uma vez, os apóstolos, os discípulos reunidos com Jesus já aí na oitava de Páscoa, um dos textos nos apresentou isso. Jesus se apresenta no meio deles, eles não entenderam, mas Jesus abre o entendimento, diz o texto, abre o entendimento para que eles possam entender. Peçamos, Espírito Santo, Divino Espírito Santo, abrir o nosso entendimento para que esse ensino seja frutuoso em nosso interior. Pedimos tudo isso pelas mãos da Virgem Maria, educadora da nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós e valei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.